Marcos 5, a partir do verso 21. Nós daremos sequência à nossa série expositiva de Jesus, segundo o Evangelho de Marcos. A semana passada nós refletimos nos versos que apresentam Jesus como Senhor sobre a natureza e os demônios. E hoje nós vamos, com a graça de Deus, ver Jesus como Senhor sobre a enfermidade e a morte. Marcos capítulo 5, a partir do verso 21. Marcos 5, a partir do verso 21. Você pode acompanhar, será projetado ali, ou acessar sua Bíblia, ou acompanhar na sua Bíblia física. Marcos 5, 21. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos, e ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Palavra do Senhor para nós nessa noite. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai, palavra já lida, palavra poderosa. Que teu Espírito Santo que está no nosso meio nessa noite fale aos nossos corações. Nós queremos tão somente ouvir a tua voz, ó Pai. Que a voz que impere aqui nessa noite, que a voz que fale aos nossos corações, que
que a voz que nos constranja diante do Senhor seja a tua voz, a tua doce voz, falando por meio da tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Na última reflexão que nós vimos nos versos anteriores a esses que nós lemos agora, nós vimos os discípulos de Jesus diante da tempestade que eles enfrentaram. Nós vimos Jesus acalmando a tempestade e demonstrando para os seus discípulos que ele é capaz de exercer um poder que pertence somente a Deus. Nós vimos que depois da tempestade, eles atravessaram o mar e chegaram ali na região dos Gerazenos. E assim que eles desembarcaram, um homem com um espírito imundo vai ao encontro de Jesus. Jesus liberta aquele homem, e vendo então uma manada de porcos que estavam passando ali pela colina, de alguma forma, Jesus permite ali que os demônios entrem nos porcos, e nos porcos nós vimos que aconteceu o pior que naquele homem. Eles pularam de um penhasco, caíram no mar e se afogaram. As pessoas que cuidavam dos porcos, elas ficaram aterrorizadas e foram contar, espalhar o incidente na cidade, na região ali, e alguns ficaram curiosos e outros furiosos por conta dos porcos que haviam perdido, o prejuízo. Imagina o preço do pernil, do toicinho ali, estou brincando, mas o prejuízo que eles tiveram, e eles imploraram para que Jesus saísse dali e nunca mais voltasse. E Jesus então, ele sai ali da região dos Gerazenos, que estão implorando para ele ir embora, depois de curar aquele homem ali, e Jesus volta para outra margem, agora à beira-mar, talvez ali na região de Cafarnaum. E Jesus, quando chega ali, ele está sendo aguardado por uma grande multidão. E nesse momento que ele chega, está sendo aguardado por essa multidão, chega diante dele um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Nós precisamos entender aqui, nós já falamos em mensagens anteriores, o que significava a sinagoga dentro daquele contexto. A sinagoga era onde ocorria o centro da vida religiosa e até mesmo civil e jurídica ali do povo judeu, e ela surge durante o período do exílio da Babilônia para representar o templo destruído, e ela era e podia ser estabelecida ali em qualquer cidade que houvesse um número em torno de 10 pessoas ali, judeus casados, e eles se organizavam ali. Era um local onde os judeus podiam estudar as Escrituras, adorar a Deus, e nela o culto tinha apenas 3 elementos: oração, leitura da palavra de Deus e sua exposição ou explicação. Não havia música, não havia sacrifícios, era uma instituição essencialmente de ensino. Vocês estão me ouvindo bem aí? Alguns estudiosos vão dizer que o dirigente da sinagoga era alguém que tinha então responsabilidades administrativas, entre as quais a responsabilidade dele era zelar pelo patrimônio, supervisionar o culto, escolher quem faria a leitura das Escrituras, bem como quem faria a exposição do texto. Era uma pessoa, em resumo, influente na comunidade. Nós já vimos também, e isso é importante, a leitura sistemática do texto, que vai nos trazendo elementos que nós já vimos aqui, porque nós já vimos a oposição dos líderes religiosos a Jesus. Eles o rejeitavam como um impostor, em algum momento planejaram até matá-lo. Dificilmente algum deles procuraria Jesus. Mas Jairo, diante da situação difícil em que ele está vivendo, ele busca o auxílio de Jesus. Verso 22 e 23 que nós lemos diz: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente:
minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jairo está diante de uma causa urgente, e essa causa urgente de Jairo leva ele até Jesus. Com base no texto paralelo de Lucas, nós sabemos que essa era a única filha dele, algo não muito comum naquele contexto, e sua filhinha está com uma enfermidade que não é especificada aqui, mas está quase morrendo. É uma criança já migrando da infância, já com 12 anos de idade. E quem aqui já teve um filho doente sabe o que é ter um filho doente, não é? Meu Deus do céu, como a gente fica desesperado, no bom sentido da palavra. Leva no médico, corre, medica, dá o suporte ali. E ele está nesse contexto. E a filha dele não está somente doente, ela está muito doente. E Jairo crê. Jairo, dirigente da sinagoga, judeu, aqueles mesmo que viram Jesus fazendo vários milagres ali, e em alguns momentos planejaram matar Jesus, não estou dizendo que Jairo estava nesse grupo, mas compunha ali, ouviu isso das pessoas. Jairo crê que se Jesus for com ele e impor as suas mãos sobre a sua filhinha, ela será salva e viverá. Jairo, ele crê na eficácia do toque das mãos de Jesus. Jairo confia que Jesus é a esperança para a sua necessidade urgente. E essa situação que Jairo está enfrentando faz com que ele se prostre aos pés de Jesus. Pensa comigo, o camarada é alguém de preponderância no meio religioso daquela época, uma oposição a Jesus que já está se levantando ali, e independente da sua posição religiosa, social e econômica, ele se prostra, e ele reconhece que estava diante de alguém maior do que ele, do que os líderes judaicos, do que a própria sinagoga, e basta ele colocar a mão que a filha dele seria curada. Jairo não determinou, Jairo não exigiu, Jairo se prostrou com humildade. Um homem de autoridade e boa posição se prostra aos pés de um carpinteiro galileu, não tira proveito da sua posição, ele simplesmente clama por socorro, por ajuda, por auxílio. Ele crê que Jesus pode mudar a sua situação. E o texto no verso 24 diz que Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia, e daqui nós já poderíamos extrair algumas lições para as nossas vidas. Mas eu não quero parar aqui no texto e ressaltar algumas lições, nós vamos fazer isso mais para frente, pois você vai perceber que a história vai ficando ainda mais interessante. Nós estamos diante de um líder judeu, alguém de autoridade da sinagoga, que é uma oposição a Jesus, que está com a sua filha enferma, se prostra diante de Jesus. Uma multidão está cercando Jesus, Jesus está andando com esse camarada, começa a ir para a casa dele, e no meio da multidão, tem uma mulher, sem importância na sociedade, o seu nome não é citado, que durante 12 anos, ou seja, todos os anos de vida da filha de Jairo, essa mulher tem sofrido de um mal terrível. Possivelmente ali um transtorno menstrual que não cessou, mas que piorou ao longo deste período. O texto nos diz, nós lemos aqui, que ela sofreu nas mãos de vários médicos, não obteve melhora, pelo contrário, ela piorava, gastou tudo o que tinha. Ela não estava sofrendo apenas com a doença, mas com o tratamento. Já passou por situações em que você vai para um médico, para o outro, e ninguém consegue achar o que você tem? E aí você gasta dinheiro,
muitas vezes pagando uma consulta, pagando um exame, pagando o deslocamento de um local para outro, e ela foi vivendo isso dentro do contexto dela. Ela tinha gastado tudo, esgotado as alternativas da medicina. Em outras palavras, muitos médicos, dentro do contexto da medicina daquela época, haviam tratado dela, mas sem sucesso. Ela gastou todo o seu dinheiro e foi piorando ao longo dos anos. Ela tinha perdido a sua saúde, seus recursos e, devido à natureza de sua enfermidade, também seu lugar na sociedade. Particularmente na comunidade religiosa ali, porque a sua condição a tornava cerimonialmente impura. E qualquer um que tocasse nela ficava impuro, ou que ela tocasse ficava impuro por um dia inteiro. E ela ouviu falar de Jesus. Nós já vimos, repito, estudar sistematicamente as Escrituras nos dá essa oportunidade. Nós já vimos a fama de Jesus. Capítulos anteriores, a fama de Jesus estava percorrendo. Ele havia curado, ensinado, expulsado demônios, perdoado pecados. Gente que presenciou isso, a notícia que percorria sobre isso, e aquela mulher escuta falar de Jesus. E os médicos não tinham mais o que fazer, mas ela crê que Jesus pode fazer o que eles não poderiam fazer. E diante do seu desespero e da sua dor, ela toma uma decisão. Ela chega atrás de Jesus, ela toca no seu manto, na sua roupa, porque ela pensava, basta tocar em sua roupa e eu vou ser curada. E no momento que ela toca nas vestes ali de Jesus, a sua hemorragia cessa, e ela pode sentir agora que ela está bem, livre do seu sofrimento, e parece que ela queria ficar despercebida em meio à multidão. E Jesus percebe que dele havia saído o poder. Ele sabe que algo havia saído dele e sabe que houve uma cura. E ele olha para a multidão e pergunta, quem tocou em minha roupa? Agora você imagina os discípulos. Eles olham para Jesus, em algum texto aqui, o paralelo vai dizer que o Pedro faz isso. Ele olha para Jesus e fala assim, cara, nós estamos no meio da multidão. Você está perguntando quem tocou em você? Quem já foi na 25 de março aqui? Você tomar um pisão no pé na 25 de março, no meio daquela, você vai perguntar, quem pisou no meu pé? Não dá. O mais comum é alguém pisar no seu dedão do pé, ali no metrô cheio. E ele faz essa pergunta, quem tocou em mim? Jesus insiste em saber quem fez aquilo. E a mulher, sabendo o que havia acontecido, e que havia tocado, o texto diz que tremendo de medo, ela se ajoelha diante dele e conta para ele a sua história. Diante de uma multidão que buscava a Cristo, provavelmente pela mesma razão que essa mulher anônima, ela testemunha o milagre que aconteceu na vida dela. E faz sentido ela ter medo aqui, ela estar tremendo de medo, pelo menos por 3 motivos que eu quero destacar aqui. Primeiro, muitos na multidão provavelmente sabiam do seu estado de impureza. Segundo, Jesus poderia se sentir ofendido por ter sido tocado por uma mulher impura, que lhe havia transmitido a sua impureza. E terceiro, talvez aqui o mais evidente no texto, ela sentiu um tremor reverente, pois sabia que havia sido curado de uma forma milagrosa. E essa mulher, considerada como impura, anônima, sem importância e sem prestígio social, ela é chamada por Jesus de filha. E ela tem a sua fé destacada por Jesus. Verso 34. Então, ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento.
A multidão seguia Jesus. Provavelmente muitos tocavam em Jesus, mas essa mulher toca em Jesus com fé. Não foi o toque na roupa de Jesus, mas foi a fé dessa mulher em Jesus que curou essa mulher. A mulher ouviu sobre a fama de Jesus, e quando tudo parece para ela estar perdido, sem saída, ela escuta de alguém que pode mudar a situação. Ela ouviu sobre a fama de Jesus. E ela foi diante dele com fé. E ela foi curada. Eu quero destacar aqui para nós uma primeira lição. E a primeira lição que eu gostaria de destacar é que o nosso Deus é um Deus que cura. É um Deus que é cheio de compaixão e misericórdia por seu povo sofredor e aflito. O que Ele pede de nós é que apenas confiemos nele. Nós podemos vir para a igreja todos os domingos, ser acostumado com essa rotina da vida da igreja, porque a gente vem sempre, mas sair daqui sem ter um contato real e verdadeiro com Cristo. O culto, a igreja reunida em nome do Senhor Jesus, ela deve nos levar a um contato real com Cristo Jesus, um encontro com Deus, a uma comunhão com Cristo Jesus, e nos permite, pela fé, tocarmos nele. A nossa adoração chegar diante dele. Não por nós, mas apesar de nós, por meio de Cristo. A nossa atitude deve ser a de fé em sua soberania, pois nós sabemos que todas as coisas, falei a semana passada e quero repetir, boas e ruins, produzirão o bem naqueles que amam a Deus, Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Queridos, o Evangelho, a nossa jornada de transformação, ela vai implicando e vai gerando em nós essa transformação, mas ela demanda de nós, no percurso que caminharemos na nossa vida, fé, confiança, compromisso. Em Cristo, a nossa vida é uma vida chamada para uma jornada de fé. Fé que o mesmo Deus, que é só um Deus que nos dá, que nos capacita a ver o Deus invisível, o seu caráter, a sua glória, a conhecer ao Senhor Jesus, a crer em sua obra, a sua morte, ressurreição, e a discernir a presença do Espírito Santo em nossos corações. Nós cremos nisso porque o Deus invisível se revela a nós em sua palavra, em seu Filho que se faz carne, e fé é crer nisso. É confiarmos o futuro da nossa existência nas promessas de Deus, descritas em sua palavra. É uma certeza, mesmo não vendo, que elas são reais. Tanto quanto aquilo que eu posso ver, sentir, pegar, é crer na palavra de Deus, evidenciada através dos séculos. E que pessoas entregaram a sua vida e morreram afirmando e crendo nessa realidade, queridos. Aquela mulher ouviu falar de Jesus, e diante do seu desespero, diante da sua crise, diante da sua falta de esperança, ela vê em Jesus esperança para a sua solução. A fé bíblica começa quando nós, já falei isso aqui em outra oportunidade, com conhecimento. Começa quando nós entendemos uma verdade pregada, esclarecida, explicada da palavra de Deus. Ela passa por um processo de aceitação, convicção, concordância, e ela tem que descer no coração. Mente, emoções, que leva a gente a ter uma vida prática,
de compromisso e confiança com o nosso Deus. É a verdade aprendida, alguém já disse, aprendida pela mente, que impacta o coração, a vontade, o querer, as decisões e as ações. A fé, queridos, honra a Deus, porque sem fé o homem não pode agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Existe um Deus de misericórdia, existe um Deus de graça e de amor, que vai de encontro aos seus filhos em momentos de dores. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, que assim como essa mulher fez, vale a pena correr para os braços do Pai. Vale a pena esperar nele. Vale a pena descansar nele. Vale a pena encontrar refúgio e segurança nele. O convite para mim e para você nessa noite é para não seguirmos com as nossas próprias forças, mas com fé, descansar na misericórdia, na graça e no amor do nosso Deus. Talvez a sua oração nessa noite seja: Senhor, me dá forças, renova a minha fé, eu não consigo ver, está difícil, não consigo dar passo sem saber para onde, mas a tua palavra me lembra que eu posso e eu devo continuar confiando no Senhor, porque o Senhor é um Deus de milagres. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Você crê que Deus pode transformar todas as situações? Você crê que você pode descansar diante desse Deus? Mas o texto não para ali. Jesus ainda está falando com a mulher. E chega a notícia. Lembra da menina doente? Chega a notícia que a menina morreu. Não atrapalha mais o mestre, porque não tem mais chance lá. Você não precisa mais incomodar o mestre. Você consegue imaginar a situação? O texto nos diz, nós vimos aqui que Jairo se prostrou diante de Jesus, deixando para trás os seus conceitos sobre quem Jesus é, talvez o seu orgulho, a sua dignidade, para pedir que Jesus cure a sua filha. Jesus está indo com ele, a história é interrompida, não só na sua leitura, mas na vida real, porque uma mulher toca em Jesus, e não somente o toca, mas dele a cura, e Jesus para no meio da 25 de março da época, brincadeiras, mas diante da multidão e dizendo assim: quem tocou, conversa com ela. Enquanto isso tem um cara lá, com a sua filha doente, e que agora chegou a notícia, que ela morreu. O texto não nos diz, mas nos permite pensar. Você imagina diante de tudo isso, a ansiedade de Jairo, a impaciência dos discípulos de Jesus, e não fazendo caso do que eles disseram, verso 36, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não dá atenção para eles, apenas confie em mim. Você consegue imaginar o teste para a fé, para o coração de Jairo? Você consegue se ver na situação de Jairo ali no texto? E a minha pergunta é: como nós nos sentiríamos no lugar de Jairo? Talvez decepcionados com Jesus, uma vez que ele não tem pressa e não foi imediatamente à sua casa, talvez indignado, com raiva daquela multidão, daquela mulher que no ponto de vista de Jairo poderia ter atrasado Jesus. E Jesus está olhando para aquele homem, diante da sua crise, da sua necessidade: confie em mim.
Seja paciente, não tenha pressa, não é a sua agenda, é a minha, é a agenda do reino. Não é o que você quer, da forma que você quer, é o que eu quero, da forma que eu quero. E quando Jesus diz isso para Jairo, olhando para a sua palavra, a voz de Jesus também é direcionada para nós, para mim e para você, dizendo: não tenha medo, somente creia. Lembra quando eu acalmei a tempestade? Lembra quando eu ensinei para vocês que nós podemos descansar em Deus em meio às tempestades? Agora também, não tenha medo, confie. Coloque a sua confiança no meu caráter. Coloque a sua confiança no meu amor, no meu cuidado para a sua vida. Mesmo que as coisas não estão funcionando ou correndo como você planejou, confie. Porque os caminhos de Deus nem sempre são os nossos caminhos. Mas diante de cenários como esses, nós precisamos ouvir a voz de Jesus dizendo: não tenha medo. Porque o impossível pode acontecer quando Jesus intervém. Você já se sentiu assim na sua vida alguma vez? Como se Deus estivesse atrasando alguma coisa? Você não consegue ver Ele agindo, ou talvez Ele está demorando demais, e você está impaciente, aí você não diz que é Deus. Você coloca a culpa na igreja, na sua vida, nas pessoas, mas lá no fundo, a sua decepção e a sua frustração é com Deus. Você só não quer assumir isso, porque você não consegue esperar e crer que Ele pode agir, e confiar e descansar no cuidado dEle na sua vida. Tem uma canção bastante antiga, que eu penso que a pessoa que quando compôs essa canção talvez se sentiu assim: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado, sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda, seja feita sua vontade, e eu só quero a sua vontade. Falei recentemente isso no culto de oração, nós vivemos em um contexto de pressa, de urgência. Você consegue ficar um dia sem internet na sua casa? Ou você está pedindo, ou você vai para algum lugar que tem conexão, ou você está ligando lá para a operadora desesperado para saber o que aconteceu. Óbvio, por várias necessidades, mas a gente está num contexto do urgente, para agora. Esses dias a Lelê perguntou alguma coisa, Letícia, minha filha, e eu não sabia responder na hora. Ela falou: pai, dá um Google aí. É o contexto que nós vivemos. Dá um Google. Você não tem mais dúvida de nada. E você não precisa nem perder tempo digitando. Você fala, ele te escuta. E se você estiver carente, você pode dizer: ok, Google. No meu não está habilitado aqui. Se alguém tiver, ok, Google. O que é amor? E ele vai te dizer o que é amor. É o contexto que nós vivemos, queridos. Mas a palavra de Jesus nessa noite nos convida a aquietarmos os nossos corações diante dEle, a lançarmos a nossa ansiedade e ouvir a voz dEle nos dizendo: não tenha medo, somente creia, descanse em mim, sossegue em mim. Quando as dificuldades forem maiores que as suas forças, não tenha medo, confie em mim. E o texto continua, a partir do verso 37. Jesus, ele se afasta dos seus seguidores. Ele permite apenas que o seu círculo mais íntimo ali, Pedro, Tiago e João, vão com ele. E Jesus chega lá na casa onde está um alvoroço, um grande lamento, e diz que a criança não está morta, mas ela dorme. As pessoas começam a zombar dele, achando que ele não sabe do que está dizendo. Mas nós vemos nos relatos aqui dos textos paralelos que está claro para Jesus que a criança morreu. Jesus sabia que ela estava morta. Ela não estava quase morta, ela tinha morrido. E ele pediu que as pessoas saíssem.
e levou o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele até onde estava a criança. Ele toma as crianças pela mão, a criança, perdão, pela mão, e ele disse em aramaico, não é palavrinha de abracadabra não, tá? É em aramaico, língua original. Ele diz assim, Talita cumi, que significa, eu lhe ordeno, levanta-se e levanta. E ela, levanta-se, e ela começou a andar. Nas palavras de alguns estudiosos, Jesus está chamando a menina como um pai ou uma mãe chamaria ela ao acordá-lo, mas nem todos os pais e todas as mães chamam assim, mas seria assim, meu amorzinho, é hora de levantar. Menina, está na hora de levantar. Eu não chamo minhas filhas assim, porque normalmente dormem demais e tem que acordar. Mas é como se Jesus chamasse carinhosamente. Está na hora de levantar. E os pais não devem, obviamente, ali conter a alegria. E Jesus ordena para que eles não contassem isso a ninguém. E mandou que dessem alguma coisa para ela comer. A cena aqui, só um paralelo, um parênteses, ela é uma cena precursora da ressurreição futura de Jesus e de todos os cristãos. Porque todas as ressurreições dos mortos na Bíblia, com exceção da de Jesus, elas são apenas pontuais, pois todos voltam a morrer. Essa menina morre futuramente, Lázaro morre futuramente. Mas do ponto de vista daquela época, queridos, aqui eu quero começar a funilar o texto aqui para a gente fechar. Porque do ponto de vista daquela época, Jesus faz duas coisas nessa mesma cena que tornaria ele impuro. Jesus deixa-se ser tocado por uma mulher impura. E Jesus toca em um cadáver. Mas é interessante que diante de Jesus não é ele que se torna impuro. Pelo contrário, quem o toca, ou quem nele toca, torna-se puro. Só há uma forma, queridos, do nosso coração e da nossa vida ser purificada. Através do toque de Jesus em nossas vidas. Não importa o quanto a vida errada que você já viveu, a sujeira que você carrega, nós não temos esse legalismo da lei judaica aqui, mas basta o toque de Jesus ou a presença de Jesus em nossos corações, nos perdoando, nos restaurando, que nós somos purificados. Por isso, coloque a sua causa aos pés de Jesus, pois Ele ainda caminha conosco e tem o poder para transformar o cenário de desesperança em celebração de grande alegria, como Ele fez com Jairo. Talvez você chegou aqui nessa noite e se encontra como alguns desses personagens dessa história narrada por Marcos. Você é como Jairo, desesperado em busca de uma solução para o seu problema, para a sua dificuldade, para a sua dor. Ou talvez você está como essa mulher, desesperada, porque todas as alternativas não deram certo, e você precisa da graça de Deus para chegar diante de Jesus com fé, confiando na sua graça, no seu amor. Ou talvez você está como essa menina. A vida acabou. Você está sem força, sem energia, ou porque você está de fato morto espiritualmente, porque você não conhece o amor de Jesus. E a Bíblia nos descreve claramente como nós, a criação de Deus, aqueles que não foram redimidos por Cristo Jesus, estão em pecado. E é necessário que Deus realize um novo ato criador, comece outra vez, crie de novo, crie uma nova existência, uma nova natureza, uma natureza espiritual. E Ele convida você e diz para você, talvez homem ou mulher, e diz assim, é preciso nascer de novo. É preciso de uma nova natureza aí dentro. Só vai ser purificado se você crer em Cristo Jesus. Precisa estar em Cristo, estar unido a Ele, precisa entregar sua vida a Ele, precisa confiar nele como seu Senhor e como seu Salvador.
Mas talvez a voz de Jesus também se apresenta para você nessa noite. Talita cumi. Levanta e volte à vida. O Espírito Santo diz ao seu coração: levante e ande, eu sou o Senhor sobre a enfermidade e a morte, eu sou misericordioso, eu sou o Senhor do tempo, eu sou o Senhor da sua história de vida. E eu quero caminhar para a conclusão. Lembrando que as histórias que vimos hoje são histórias que contam a respeito de um homem e uma mulher em situação de desespero. Enquanto Jairo vê a Jesus, a mulher ouve falar a seu respeito. Mas tanto Jairo quanto aquela mulher se prostram diante dos pés de Cristo Jesus. Manifestam a sua fé diante de Cristo Jesus. Essa história de Jairo também nos ensina, queridos, que nós precisamos ser menos egoístas diante das nossas necessidades. O texto não diz que Jairo foi egoísta, mas nós precisamos ter mais empatia, mais capacidade de se identificar com a outra pessoa, de aprender com o outro, de sentir com o outro. E às vezes a gente precisa ter mais percepção que diante das nossas dores, tem outras pessoas também que estão doendo. Tem outras pessoas também que estão sofrendo, outras pessoas que estão lutando. Não dói só em você, dói no outro também. Não é só você que sofre, o outro também sofre, e tira de nós esse vitimismo. O desemprego, o diagnóstico médico, a dor da traição, da perda, e inúmeras outras coisas que nós poderíamos pensar aqui, dói em todos os que estão sentindo. E você pode estar sentindo isso nesse momento, mas se tem alguém também sentindo isso, está doendo no outro também, queridos. E aí a gente precisa ter mais empatia. A gente precisa ser, por que será que o outro respondeu para mim desse jeito? Será que ele está bem? Do que achar que ele está contra você. Porque a gente tem essa tendência. Porque se dói em você, dói no outro também. Se você está com fome, e você talvez fique de mau humor por conta da sua fome, possa ter outro do seu lado com fome e de mau humor por conta da fome. Então, Jairo nos ensina aqui que nós precisamos, Jesus é Senhor da história, e ele, na história de Jairo, ele fala assim: ó Jairo, peraí que eu vou resolver um outro problema aqui, mas eu estou com você, tá? E na nossa história, ele olha para mim e para você e fala assim: eu estou cuidando de você, tá? Mas ó, não é só você, eu estou cuidando do meu povo. Tenha mais paciência com o outro, porque não é só você, é o outro também. E o texto nos ensina, e com isso eu concluo: não tenha medo, tão somente creia. Levante-se. Jesus é a esperança para um coração sem esperança. O impossível pode acontecer quando Jesus intervém. Ele acalmou o mar, ele fez cessar o vento ali, quando os discípulos estavam quase amedrontados ali, sem saber o que fazer. Ele libertou um homem rejeitado pela sua família, endemoniado. E agora ele cura uma mulher hemorrágica, depois de que todos os seus recursos foram esgotados, e ele ressuscita a filha única de um líder religioso, mostrando que ele tem poder sobre a morte. E esse mesmo Jesus, queridos, que fez no passado, ele faz no presente. Esse mesmo Jesus está nessa noite aqui na Igreja Batista em Calcaia do Alto, e ele está nos dizendo através da sua palavra: confie no meu amor,
Confie na minha palavra, confie no meu caráter, confie nos meus caminhos, confie no meu cuidado para com a sua vida. Talvez você é um Jairo, talvez você é uma mulher hemorrágica, ou talvez você é uma menina morta. Mas a palavra do Senhor diz para nós: confie no meu amor, descanse no meu cuidado. Essa é a palavra para nós nessa noite, meus queridos. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero orar com você. E juntos, nós ouvirmos a voz de Deus dizendo em nossos corações: confie, entregue, descanse. Ele é o plano melhor. Ele nunca chega atrasado. A hora dele é perfeita. Nós não vamos cantar essa música, tá? A hora dele é perfeita, é mais linda. Seja feita a sua vontade. Eu descanso na sua vontade. Todas as coisas cooperam para o bem. Confie, descanse. Talita cume, levante e ande. Erga a cabeça. Porque Jesus te perdoou. Jesus te restaurou. Ele te deu vida. Pai, obrigado pela tua palavra. Palavra rica, viva, eficaz, penetrante. E teu Espírito Santo está aqui no nosso meio, ó Pai. E em nós não tem poder. E em nós não tem autoridade que vem de Jesus. Mas o mesmo Jesus que estava ali diante da situação de Jairo, que se prostra diante dele, diante daquela mulher, ó Pai, que toca no Senhor e se prostra diante do Senhor, diante daquela menina morta que o Senhor dá vida novamente para ela, é o mesmo Jesus que está aqui no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está presente aqui. E talvez o seu convite para nós nessa noite é: descanse em mim. Confie mais em mim. Se prostre mais diante de mim. Talvez o Senhor nessa noite está com o seu poder, com a sua graça, derramando fé em nossos corações, para alguém dizer: eu creio em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aquele que morreu na cruz do Calvário, para perdoar os meus pecados. Talvez alguém chegou aqui e o Senhor, ó Pai, está dando fé no coração deles, dizendo: é isso mesmo, tome uma decisão por um batismo. Mostre publicamente que você é um filho de Deus. Assuma um compromisso com a igreja de Cristo Jesus. Talvez tem outros que as circunstâncias da vida o fizeram cansar, o fizeram parar de lutar, e precisa ouvir do Senhor nessa noite: levante e ande. Confie em mim, descanse em mim, entrega tudo diante de mim. Obrigado pela tua palavra, Pai, maravilhosa, perfeita, palavra do Senhor, revelação do Senhor para nós. E que o teu Espírito Santo, Deus, convença cada um de nós do pecado, do juízo, da justiça do Senhor, e derrame sobre nós o teu amor, a tua graça, a tua paz, o teu perdão que vem do Senhor, curando e transformando os nossos corações. Nós queremos nos prostrar diante da cruz do Senhor, porque é lá sim, é lá que há transformação, é lá onde há nova vida, é lá onde nós somos renovados, fortalecidos. Obrigado, Deus, pela tua graça, pelo teu amor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
a vida se manifestou. Como um de nós se fez, a si mesmo esvaziou, o seu sangue derramou. Servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz. A escuridão não venceu.